Sejam todos bem-vindos ao podcast PDD. Esse é o primeiro episódio de muitos. Vamos ter muitas histórias relevantes por aqui com pessoas inspiradoras. Para quem não me conhece, meu nome é Denir Alves, sou publicitária, especialista em psicanálise e especialista em influência digital. E hoje, para o nosso primeiro bate-papo, eu estou recebendo aqui a maravilhosa, a super empresária, empreendedora, a Luciene Rodrigues, a Lu, da Sereia de Noronha. Lu, muito obrigada por ter aceitado a participar desse primeiro episódio do podcast, para esse bate-papo onde vamos falar de empreendedorismo e presença digital. Seja bem-vinda. Imagina, muito obrigada, eu fiquei tão feliz. Muito obrigada mesmo. Eu quero poder dividir um pouquinho do que a gente vive e compartilhar isso com muitas pessoas. Eu acho que vai ser muito legal. Eu estou muito orgulhosa e muito feliz por você ter me convidado. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Imagina. Lu, conta um pouquinho da sua história pra gente. Quem é a Lu? Sempre que as pessoas me perguntam quem é a Sereia de Noronha, eu falo, não dá pra falar de sereia sem falar da Lu. Meu nome é Luciene Rodrigues, como você falou. Nasci numa cidade de 3.000 habitantes no interior de Minas Gerais. Bem menina mesmo. Comecei a vender Avon. Desde pequenininha eu era muito tagarela, eu era muito dinâmica. Eu acho que por ser a caçula também de mais duas outras irmãs. Então eu sempre tive muita facilidade. Minhas duas outras irmãs também já vendiam Avon, minha mãe também já vendia Avon, então eu fui no flow. Graças a Deus eu nem vendi Avon assim para ajudar, como outras pessoas poderiam ter passado naquele momento, mas eu vendia para comprar minhas coisas. Eu sempre tive uma mãe muito incrível. Ela é minha referência. Então, às vezes eu falava assim, mãe, eu quero ter um caderno, eu quero ter um estojo da Barbie, por exemplo, da Minnie. E ela falava assim, como que a gente vai fazer para você comprar? Ela não me dizia que eu não ia ter. Aí eu dizia, eu não sei. Ela falava assim, então vamos fazer o seguinte, se você vender tanto de Avon, vai dar para você comprar. Aí eu achava que aquilo era o certo. E como eu falei que eu estava numa cidade de 3.000 habitantes, era tudo muito seguro, era um outro momento. Então, tava tudo bem aquilo. Então, eu comecei a vender Avon, vendi Natura, cheguei a vender lingerie. E qual que é a cidade? Chama Bom Jesus da Penha. Legal. E com 12 anos, eu juntei meu primeiro dinheiro, meu mesmo, e cheguei pro meu pai e falei, pai, juntei R$1.000, o que eu vou fazer com isso? Porque não tinha muito com o que gastar. E aí eu comprei minha primeira vaca. Nossa! Eu fui num leilão de gado e ele falou assim, olha, presta bem atenção, o que eu fizer você vai fazer igual. E ele foi lá, ele comprou 10 bois, e aí eu fui e comprei minha vaca. Ela chama Madonna. Até cada dia que eu vou na roça, ele fala, essa é a Madonna, só que cada dia ela é de uma cor. Então eu acho que a Madonna não existe, a Madonna verdadeira não existe mais. E aquilo representou muito, porque eu acho que eu comecei a entender o valor do trabalho. Nem quero questionar se isso é certo ou errado, mas para mim foi muito importante, porque eu tive essa oportunidade muito nova. Como eu sou a caçula, aos 13 anos, as minhas irmãs já estavam indo embora, fazer faculdade, as minhas duas irmãs fizeram enfermagem, minha mãe é enfermeira. Ah, que legal, bacana. Né? E aí eu assumi a lojinha de roupas nossa lá em Bom Jesus. Então eu deixei de vender Avon, deixei de andar na cidade inteira, todo mundo me chamava de ciganinha, porque eu realmente amava vender. Então, eu amava. Começou desde cedo essa via empreendedora, saber lidar com dinheiro, né? Sim. Comprando ali a primeira vaquinha. Sim. O nosso pai, ele foi bancário muitos anos, depois ele se tornou concursado. Então, a gente também teve muita educação financeira, né? Faz tudo dar valor, ser muito honesto, ser muito justo, né? Enfim. E aí, eu sempre gostei. Só que com 13 anos, eu fui promovida, né? Porque aí eu tinha uma loja. Então, eu ia para São Paulo todo mês, ou com os meus pais, ou com uma das minhas irmãs fazer compra. Então, a gente comprava no Brás, no Bom Retiro e revendia. E eu era apaixonada por vender. Hoje as pessoas me perguntam, Lu, o que você faz? Eu falo, eu sou vendedora, porque eu tenho amor. Eu gosto de vender, né? Então, eu ia para São Paulo, fazia compra, chegava de madrugada, vendia. Até os 18 eu cuidei da loja. A loja chamava Veste Bem. E você tem
Quantas irmãos? Vamos lá. Eu sou a caçula de mais 2 irmãs. Tem a Dai, que é a irmã mais velha, a Lili, que é a irmã do meio, e eu sou a caçulinha. A gente tem uma gradinha aí de diferença de 4, 5 anos entre nós. Então eu sou a caçulinha. Caçulinha. Casada, tem filhos? Sou solteira. Solteira. Não sou mãe ainda, mas tenho muita vontade. Se for da vontade de Deus, tenho muita vontade de ser. Então essa questão, essa veia empreendedora, educação financeira, você tem essa influência desde a infância. Primeiro juntando o dinheiro para comprar a vaca e depois administrando, fazendo a gestão da loja, que de onde também acredito que você teve a influência voltada para a moda, né? Sim. E é muito legal que as pessoas falam assim, você trabalhava na loja dos seus pais? Não. A loja era minha. Porque meus pais, minha família sempre trabalhou bastante. Então, assim, meu pai, ele trabalhava fora e eles mal viam, assim, a loja. Minha mãe era enfermeira, então ela dava plantão também. Então, assim, desde pequena eu tinha muita responsabilidade e eu já pensava que com o dinheiro da loja ia ajudar a pagar a faculdade das meninas. Olha. Então, não era uma brincadeira. Porém, tinha brincadeira. Porque eu sempre fui uma pessoa muito enérgica, muito positiva. Então, dos 13 até os 18, entre os 13 e os 14, eu lembro que eu me levantava no balcão para vender, aí vendia. Depois que eu vendia, eu abaixava atrás do balcão para brincar de Barbie. Legal. Porque eu gostava muito de brincar de Barbie. Então, eu vendia as roupas e depois eu costurava as roupas de Barbie e vendia na escola. Então, assim, as minhas amigas todas lembram. Era calça jeans 50 centavos, o top 30 centavos. Só que de dia eu vendia na loja, entendeu? Eu brincava aqui e depois eu tinha que assumir ali a responsabilidade. Mas isso não era um problema. Era a minha vida. Você gostava daquilo, Eu gostava daquilo. Eu li no seu Instagram que você começou a empreender aos 7 anos, né? Eu falei, gente, mas aos 7 anos, o que ela fazia com essa idade? Então era um meio ali também que você vivia e era uma coisa que te dava prazer, né? Eu esqueci de contar uma coisa legal. Quando eu era bem novinha, que eu comecei a vender Avon, acho que entre os 7, ali até eu ir pra loja, eu fiz o consórcio do Avon. Como que funcionava? Eu tinha 10 pessoas que gostavam muito de mim. Eu sempre fui muito comunicativa, então as pessoas mais idosas gostavam muito de conversar comigo, porque eu não deixava ninguém falar. Então elas deixavam eu falar muito, eu adorava. Mal de publicitário, adoro conversar. Adoro falar. E aí eu ia visitá-las e elas pagavam lá R$10 por mês. E cada mês uma idosa pegava R$100 em produto. Então, era um consórcio de 10 idosas por R$10. Cada mês, uma lá e pegava R$100 em produtos do Avon. Então, eu tinha uma renda fixa de R$30 por mês, porque eu ganhava 30% do Avon. Nossa. Então, aquilo me deixava, tipo, eu tinha o fixo mais a variável. Então, eu não sabia. Mas quando eu chegar na história do segredo, isso vai fazer algum sentido. Você vai entender. Bacana. Então, foram coisas que minha família, minhas irmãs me ensinavam e eu aplicava rapidinho. Eu adorava. Muito bom. Se todas as crianças tivessem desde pequena educação financeira, sim, acredito que na vida adulta não ia passar perrengue financeiro. A gente, tudo que a gente passa ensina muito e eu reconheço que, de alguma forma, eu me sinto uma pessoa privilegiada porque a escassez que a gente vivia naquele momento nunca foi tratada como uma dificuldade, mas uma realidade. Simples. Essa era a realidade. A gente não era vítima. Entendeu? Meus pais trabalhavam, o dinheiro deles era para aplicar. E eu tinha a opção tinha a oportunidade de trabalhar e construir alguma coisa. E sempre fui muito, muito, muito mesmo incentivada pela minha família. Isso faz toda a diferença. Muito. E os seus pais trabalhavam com agronegócio? O meu pai, depois que eu nasci, ele saiu da área de banco, ele foi trabalhar como funcionário público na prefeitura e sempre com roça. Então, ele trabalhava de dia na prefeitura e à noite a gente cuidava de roça, de café. Que legal. Sempre muito pouquinho, mas sempre cuidando muito. E uma coisa também que ele me ensinou, eu tive muita faculdade em casa, é que ele dizia, Lu, a gente tem pouco café. Mas não precisa ter muito. Precisa zelar do pouco. Porque se zelar do pouco vai dar muito café. Aquele café. Então a gente tem pouco café.
Mas o nosso café, as varas estão cheias de grão. Se você tiver um café muito grande e não cuidar, vai dar pouco. Então, se você tiver opção, cuida bem do pouco, que vai dar muito. Enquanto você tiver pouco, cuida disso. Outra fala do meu pai que é muito interessante, né? Ele sempre falou conosco. Vocês vão aprender a fazer tudo. A gente ia secar café no terreiro na roça. A gente ia cuidar de apanhador de café na roça. Eu fui menos. Minhas irmãs foram um pouco mais, porque eu gostava mais da loja. Mas ia. Não tinha muita opção. Os cafés, às vezes, eram cobertos com lona no terreiro. E dava aqueles vendavais. Então, 3 horas da manhã, todo mundo, a gente muito magrelinha, deitava em cima da lona para segurar pra lona não voar na cerca de arame. Porque se a lona voasse na cerca de arame, ia molhar o café, ia perder a colheita e não podia. Então, eu lembro que ele dizia assim: filhas, vocês vão aprender a fazer tudo. Porque se um dia vocês tiverem, vocês saberão pedir para as pessoas com muita educação como fazer. Mas se vocês não tiverem, vocês vão saber fazer. Então, eu tô criando vocês para fazer qualquer coisa que for necessária. E assim, eu olho pra isso hoje e eu falo, gente, eu recebi minha herança em vida, sabe? De ter tanta instrução, de ter tanto... ter referência, né? Ter referência dentro de casa. Eu falo que o tanto que isso é importante, principalmente depois que eu comecei a estudar psicanálise, eu percebi a base. Eu cresci uma mulher forte, venho de uma família muito humilde, também de uma cidade do interior, né? Uma cidade com, hoje, 4.500 habitantes. É quase Bom Jesus. Claraval, que é vizinha de Franca, né? É um bairro de Franca. E sou a mais nova de 7 filhos. E a única que conseguiu fazer curso superior, né? De uma família muito humilde. E meu pai morreu muito cedo. Meu pai morreu eu tinha 2 anos. E sou mais nova de 7 irmãos. E minha mãe trabalhava na lida, na roça. Ela foi cozinheira do mosteiro de Claraval. E eu lembro que eu também fui muito sonhadora. Você é caçula? Sou caçula. E eu trabalhava... Claraval também, por ser uma cidade pequena, tem uma escassez de trabalho, né? Apesar de ser muito próximo de Franca, eu trabalhava num curtume na época. Mas eu tinha um sonho, eu ficava sonhando. Eu quero estudar, eu quero ser alguém na vida. Eu tenho uma teoria. Eu conheço Claraval. E Claraval é no meio de montanhas. Essa teoria é só minha. Tá? Ninguém nunca me falou, nem sei se ela é real. Mas Bom Jesus também. E eu acho que a gente que foi criado no meio de montanhas, a gente sempre ficava, pelo menos eu ficava me perguntando, o que tem do outro lado? Que legal. E eu acho que isso faz a gente questionar, o que dá pra gente viver depois daqui? Você de alguma forma se perguntava? Não, eu sonhava. E o que eu me identifico com a sua história que você está nos contando é que assim, eu tive uma mãe muito forte, sabe? Que me incentivava. E apesar da escassez de dinheiro, eu não tinha dinheiro para estudar. Eu estudava lá, eu trabalhava no curtume sem dinheiro e eu não me contentava com aquela realidade. Eu falei assim, não, mas eu sabia que o único meio era o estudo, né? Sim. E assim foi, fui prestar vestibular. Prestei vestibular, passei. Na Unifacef, na época, em 2001. E naquela época não tinha ProUni, não tinha tanta facilidade de financiamento estudantil, né? Sim. E aí você vê, uma menina da roça do interior que não sabia nada, não conhecia nada. Eu só tinha um sonho, mas eu tinha uma mãe tão forte que sempre me incentivava, me motivava. Eu cheguei para ela, mãe, eu quero estudar. Ela não falava assim, não, mas não tem dinheiro, como que você vai fazer para pagar? A gente dá um jeito. E assim foi, passei no vestibular e aí saí com o meu primeiro acerto, né? Paguei os primeiros 6 meses. Mas todo mês eu estava lá, refinanciando a dívida, mas não desisti. E ela me ajudava, ela me ajudou. E ela fazia empréstimo, ela fazia financiamento. E ela nunca me desmotivava. Você vai conseguir, seja firme, seja forte. Então, eu acho que essa influência dos pais faz muita diferença na vida. Porque quando a gente é nova, a gente acha que a gente não vai conseguir. Não. E se não tiver o apoio, eu tô vendo a sua história, você falar da influência que seus pais tiveram, do incentivo, do apoio. Muito legal isso, bacana, admiro. Eu a você. Bem bacana.
E hoje tá aqui, 2 mulheres, né? Sim. Guerreiras, fortes. Eu tava te contando que até os 18 eu fiquei em Bom Jesus, na loja. E aí, chegou a hora de estudar. Igual você acabou de falar. E como eu sempre quis sair de Bom Jesus. Eu amava o Bom Jesus, mas eu pensava assim, o que tem do outro lado, sabe? Então, eu não fiz publicidade porque eu queria ser publicitária. Eu fiz publicidade porque eu queria morar em São Paulo. Legal. Era isso, eu queria morar em São Paulo. Eu sempre fui para São Paulo todo mês e eu gostava muito daquele tanto de informação. De 3 mil habitantes para a Grande São Paulo. Hoje tem 20 milhões de habitantes, né? São Paulo com a Grande São Paulo. E eu me lembro que eu cheguei para minha mãe e disse, mãe, quero fazer faculdade em São Paulo. E minha mãe disse, como que você vai fazer para isso? Era a pergunta, né? Eu falei, vou ganhar bolsa. Na minha época tinha oportunidade, tinha bolsa, tudo. E eu fui falar com meu pai, e meu pai falou, ele bem mais, por toda a história dele, bem mais rígido, né? Falou, Lu, você não vai estudar em São Paulo, ponto. Eu disse, eu vou estudar em São Paulo. É o meu sonho. Minha mãe falou que se eu quiser, eu vou conseguir. E aí, fiz cursinho, eu sempre estudei em escola pública, em Bom Jesus. Trabalhava na loja, fazia cursinho, estudava, tudo. Ganhei a bolsa, fiz na Anhembi Morumbi, que era uma faculdade que eu tinha muita vontade, né? Fiquei muito feliz na época e fui. E você tinha parente? Foi sozinha? Sozinha. E como eu fui, foi o melhor. A Lili tá aqui de prova. Ganhei a bolsa, me avisaram, olha, você foi chamada, você precisa ir, as aulas vão começar e tal. E eu me lembro que eu falei, mãe, pai, como que eu vou fazer? Alguém vai comigo, né? E minha mãe falou, Lu, tô dando muito plantão, inclusive pra poder te ajudar. Seu pai tem que cuidar da roça, tem muita coisa pra cuidar. Pode, a gente vai dar um jeito. E aí, a Dai já era enfermeira concursada. E ela tinha um olerite na época maior que o dos meus pais. Porque ela trabalhava numa cidade um pouco maior. Pensa, a nossa renda lá no interior era muito pequena. Né? Eu falo, como eles nos criaram. Toda cidade do interior. Como toda cidade do interior. Então, com os olerites dos meus pais, não daria nem pra alugar o lugar pra eu morar. Porque a renda fixa nossa era muito baixa. E aí, meu pai ligou e falou, Dai, tem como você levar a Lu? Então, ela me levou. Ela alugou lá o lugar que eu ia ficar, num bate-volta, em São Paulo. E a gente voltou. No que eu tava voltando, numa sexta-feira, eu liguei e disse, mamãe, por favor, lava tal calça, tal blusa, porque a aula começa segunda. E na segunda eu voltei sozinha. Uma mochila nas costas, 4 calças jeans, 6 camisetas, algumas jaquetinhas, porque eu sabia que São Paulo fazia frio. E eu me lembro que eu fui chorando de Bom Jesus a São Paulo, sem parar. De medo... De tudo. Do desafio. É porque... Que é desafiador, né? É porque eu tinha 18, 19 anos. Para uma cidade grande, sozinha. Eu tinha 18, 19 anos e eu tinha uma loja. Eu tinha uma vida, eu tinha uma história de sucesso pra mim, né? As minhas amigas tinham uma vida totalmente diferente. E eu já tinha me acostumado com a minha vida. E ir pra São Paulo era pra dar certo. Eu queria que desse muito certo. Mas eu tinha muito medo. Eu era uma menina dentro de mim. Eu me lembro que a hora que eu tava saindo, meu pai falou, Lu, você tem cartão de banco? Só que eu sempre fui no banco, porque eu tinha loja. Eu disse, pai, eu não tenho. Ele falou, não, leva o meu. A senha é tal, porque eu já sabia, né? Eu sempre participei. E eu falei, meu Deus, agora... Porque, olha só, presta bem atenção. Meu pai não queria que eu fosse. Minha mãe apoiou. Então eu fui, bati aqui, e eu, dentro de mim, eu tinha que dar certo, porque se eu ligasse e falasse, então, não tá muito legal, eles iam falar, ótimo, volta. E eu não tinha essa opção dentro de mim, então eu chorei 6 horas sem parar, porque eu sabia que eu que tinha que me responsabilizar naquele momento por aquela escolha. E aí eu lembro que no meio do caminho eu liguei pra uma amiga, eu tinha uma amiga em São Paulo, falei, olha, você pode me encontrar na rodoviária? Porque eu não vou conseguir sair da rodoviária até gaguejo, pra morar em São Paulo. Ela chama Nelma. E ela foi, falou, te busco. E ela me buscou, me levou na minha casa, falou, cadê sua coberta, seu lençol? Eu falei, então, eu não trouxe, porque eu não traria, mas eu tô com um cartão, vamos comigo escolher. Aí ela tratou aquilo de uma forma tão interiorana, né? Não, vamos escolher que cor você quer, um lençol, que cor você quer. E foi tudo construído. Eu sempre falo que a minha faculdade não foi a Anhembi isolada.
foi ter ido para São Paulo. São Paulo me fez empreendedora master, porque ali era eu e eu mesma. Então, se eu ligasse em Bom Jesus e falasse, mãe, tô com muito medo, ela falava coragem. Se eu ligasse pro meu pai, ele ia falar, Lu, você não quer voltar, filha? Eles estavam com medo. Claro, né? Uma filha numa cidade grande. As minhas irmãs tinham feito faculdade de enfermagem em Passos, Alfenas, perto. E eu acabei um pouquinho mais longe. E por que eu queria morar em São Paulo? Por que eu fui fazer publicidade em São Paulo? Eu me lembro que meu pai falou assim, mas você vai fazer publicidade? Mas publicidade só se você morar em São Paulo. Eu falei, exatamente! Exatamente. Esse é o objetivo. Porque quando eu era menina, eu pensava assim, meu sonho é conhecer esse mundo inteiro. Eu adoro viajar. E aí eu falava, se eu não for para São Paulo, como eu vou para a China? Como eu vou para os Estados Unidos? Se eu não vou nem para São Paulo, tudo na minha vida foi construção. Primeiro eu vendi Avon, depois eu tive a loja. Eu não conseguiria tocar a loja se eu não fosse uma boa vendedora de Avon. E eu não conseguiria ir para São Paulo sozinha, eu acho, se eu não tivesse a bagagem de ter ido para São Paulo todo mês. Então, as coisas na minha cabeça são muito lógicas. Eu vivo pela fé, mas eu sei da minha responsabilidade, entendeu? Então, eu pensava assim, como que eu vou realizar todos os meus sonhos? Como que eu vou pegar um avião? Se eu nunca fiz nada, tipo, isso eu não tenho algumas coragens. E você é católica ou evangélica? Eu sou cristã. Cristã. Eu sou cristã, evangélica, né? Protestante. E aí, meus pais não, na verdade sou só eu, por enquanto, né? Foi uma escolha muito individual. Importante é a fé. Com certeza. Eu não gosto de religiosidade, eu gosto de espiritualidade, Tá certo. né? E aí, o que aconteceu? Trabalhei, estudei, sempre fui muito guerreira, sempre fui muito humilde, assim, de humildade. Eu aprendi também que humildade não é reconhecer o seu valor, mas estar aberto para aprender sempre. Legal. Né? Até se mesmo porque ninguém sabe tudo, né? Ninguém. E ninguém é perfeito. E ninguém é perfeito. E eu acho que por mais que a pessoa seja simples, ela tem uma sabedoria para te passar. Com certeza. Porque muitas pessoas às vezes não têm uma graduação, mas têm uma experiência de vida. É que sabedoria e inteligência são duas coisas diferentes. E só ser inteligente não é o suficiente. Então precisa da sabedoria. O equilíbrio. A sabedoria é a cereja do bolo, né? É o que eu mais busco. Por todas as oportunidades que eu tenho e tive, se eu não tiver sabedoria, eu me perco. Então eu busco sempre pela sabedoria. E não sei você, mas eu acredito que quando a gente vence o medo e alguns desafios, a gente fica mais fortalecido, né? Eu acredito que os problemas, eles só vêm por uma razão. Pra gente superar. Não existe outra razão. Pra mim, não. Não sei pras pessoas, mas pra mim, não. Todos os problemas chegam e eu olho pra eles. Não, primeiro, eu digo, Deus, não dou conta. Não nasci para dar conta dos problemas. Mas com Deus, eu consigo qualquer coisa. Com os meus valores certos, com os meus, os valores sólidos, a gente vence. E aí, os problemas, eles vêm pra gente evoluir, pra gente aprender coisas novas, pra gente ser humilde, pra gente entender que a gente não consegue as coisas sozinhas, que a gente depende das pessoas. Quando tem um problema, a minha pergunta é sempre, quem pode me ajudar? Não é como eu vou resolver. É quem pode estar comigo nesse processo. Eu não ando sozinha. Eu não quero andar sozinha. O meu time, a cultura nossa, a gente é muito conectado, né? Tudo. E eu falo pra eles, gente, desculpa, vocês não têm uma CEO que vai conseguir tudo sozinha. Vocês têm uma líder que conta com vocês. Então, os problemas, eles vêm só pra gente evoluir. E quando a gente evolui, a gente fala, cara, eu tô um pouquinho melhor que ontem. Né? Como tudo na vida. A Lili me ensinou uma coisa que eu sempre fui muito forte, muito corajosa. Eu sempre vou dar conta. E ela sempre falou assim, aperta e solta. Eu disse, o que é isso? Vai, mas dá uma soltadinha. Deixa Deus te ajudar um pouco, relaxa um pouco, vai de novo. E isso fez tanta diferença, tem feito tanta diferença, para eu não ir só na força, né? A gente não precisa ir só na força, a gente pode ir com sabedoria, a gente pode ir com jeito, a gente pode pôr um pouco de força, a gente pode encontrar formas, mas a gente só não pode desistir.